Paz seja com todos. Quero cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Gospel FM e também nas mídias sociais, no YouTube e também no Facebook da IEC Araras. Nós estamos felizes, agradecidos a Deus. Acabamos um momento maravilhoso, um privilégio que nós tivemos de louvar a Deus. E eu tenho certeza que todos aqueles que estão aqui tiveram oportunidade, conseguiram preparar os seus corações para que a partir de agora receba do Senhor uma palavra que será uma bênção, que será um norte, que será uma bússola para as nossas vidas daqui por diante, em nome de Jesus. Convido a igreja para que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 7. Mateus 7, começando no primeiro versículo. Mateus escreveu as seguintes palavras a respeito de Jesus, é claro. Aliás, palavras de Jesus. Não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou, como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Feche os seus olhos, fale com Deus agora e peça para que Deus fale com você. Peça para que Deus use a minha vida como instrumento dele para trabalhar conosco nesta manhã. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que gozamos, pelo presente que o Senhor nos deu, pela tua misericórdia ter se renovado sobre nós nesta manhã. E pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco agora, que o Senhor trate com os nossos corações, com o seu amor infinito. Nós pedimos, Senhor, eu peço que o Senhor me use nas tuas mãos e que da minha boca não saia nada que não venha da sua parte, Senhor, para a nossa edificação, para a edificação do corpo de Cristo aqui reunido. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, aqueles que estão aqui na catedral. Fevereiro, segundo dia do segundo mês do ano de 2025, e nós estamos aqui, nesta manhã, tendo o privilégio de estar, a Igreja do Senhor, a Igreja de Cristo reunida nesta manhã. E nós nos alegramos por todos aqueles que estão aqui nesta manhã e todos aqueles também, bem como aqueles que me ouvem, que alcançam, todas aquelas que podem me ouvir através das ondas sonoras ou também da rádio. Aliás, da rádio e das redes sociais. E para nós entendermos aqui o que é que Mateus, discípulo de Jesus, o que é que Mateus escreveu, é bom que nós entendamos qual é o contexto. Mateus escreveu, dos capítulos 5 aos capítulos 7, descreveu o Sermão da Montanha, quando Jesus, acompanhado de seus discípulos e de uma multidão, passou ensinamentos. Aqui nós encontramos Jesus como professor, Jesus o mestre, que ensinava os seus discípulos. Jesus passou vários princípios. E aqui nós encontramos um princípio, nas primeiras palavras deste capítulo, que Jesus disse o seguinte: não julguem
para que vocês não sejam julgados. Portanto, Jesus primeiro declara um princípio. É uma advertência que Jesus fez. A seguir, passa a ensinar a respeito do princípio que ele estabeleceu. Não julguem para que não sejam julgados, é um princípio bíblico. Entretanto, nós precisamos entender o que é que Jesus quis dizer quando disse não julguem para que não sejam julgados. Certamente Jesus não estava se referindo aos magistrados que são chamados exatamente para julgar. Jesus também não estava tratando do nosso direito, não só da nossa faculdade, mas do nosso direito e do nosso dever, de também fazermos julgamentos, juízo de valor acerca das coisas. Nós não só podemos, como nós devemos. Aliás, o próprio Jesus nos ensinou a julgar. Disse que nós deveríamos julgar. Portanto, quando nós ouvimos, ninguém pode julgar ninguém, não julguem para que não sejam julgados, porque ninguém conhece o meu coração, certamente não é sobre isso que Jesus estava falando. Jesus não estava condenando o julgamento. Jesus estava condenando a hipocrisia. Esta sim é condenada por Jesus. É essa advertência que Jesus quis tratar com os seus discípulos e que trata conosco nesta manhã, sobre a hipocrisia que existem nos julgamentos. Vamos ver aqui rapidamente, deixe-me procurar. O que Jesus disse, João capítulo 7, versículo 24. Veja se Jesus condena o julgamento. João 7, 24. Palavras de Jesus. Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. São palavras de Jesus também. Nós não podemos julgar pelo que parece ser, porque nem tudo o que parece é. E nesta manhã, o tema da nossa mensagem é este: juízo ou misericórdia. A respeito do que Jesus estava tratando aqui no Sermão do Monte ou Sermão da Montanha com os seus discípulos. Jesus, portanto, não se desfez dos magistrados, nem excluiu o nosso dever de fazermos julgamentos. O apóstolo Paulo, inclusive na primeira carta aos Coríntios, ele pede para ser julgado. Ele pede para que as pessoas julguem o que ele diz. Então, nós vamos entender daqui por diante o que é que Jesus estava ensinando. Jesus estava trabalhando contra a hipocrisia. Jesus condenava nesse ensino a hipocrisia. Esse hábito terrível, feroz, ferrenho de julgar as pessoas. Esse vício de olhar para o outro, de apontar os problemas dos outros, as falhas dos outros, os erros dos outros, sem antes olhar para si. Essa disposição farisaica que existe dentro de cada pessoa. Esse ânimo, essa gana por olhar a vida do outro e julgá-lo mais pecador que a si mesmo. Nós sabemos que não existe um pecado muito pequeno contra um Deus tão grande. Todo pecado ofende a santidade de Deus. Nós cremos num Deus grande, num Deus grandioso. Então, assim, não existe pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. Existe sim. A Bíblia deixa muito clara que existe uma graduação de pecados. A Bíblia diz que alguns pecados aborrecem a Deus. Outros pecados Deus odeia. Existe um pecado, inclusive, que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Portanto, não são todos os pecados iguais, mas esta balança não é nossa.
nós não podemos nos colocar na posição de juízes, porque nós não fomos chamados para isso. Nós não podemos nos colocar na posição de olhar a vida dos outros e determinar quem errou muito, quem errou pouco, quem merece ou quem não merece o perdão de Deus. E até que a graça do Senhor nos transforme completamente, existe um fariseu morando dentro de nós. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram integrantes de um partido político, eram os religiosos no tempo de Jesus. E os fariseus foram chamados por Jesus de hipócritas. Palavra dura. Mas eles eram chamados de hipócritas, guias cegos, raça de víboras, serpentes. E Jesus condenou aqui o comportamento dos fariseus. Porque os fariseus eram os juízes, eram aqueles religiosos, os mais se julgavam, os mais santos de todos. Eram aqueles que decidiam quem errou muito, quem errou pouco, quem mereceria, afinal, o Messias. Só eles. Imagina que o Messias viria para o outro povo que não fossem eles. Eles se julgavam superiores. E Jesus os combateu veementemente. Imagina, sepulcros caiados, hipócritas, serpentes, raça de víboras. É contra a religiosidade que Jesus trabalhou. E é contra a religiosidade que nós devemos trabalhar. Esse senso de superioridade que algumas pessoas se impõem, colocando-se um degrau acima e olhando as pessoas assim, de cima. Porque coitados desses pecadores, olhando o cisco, como Jesus disse, uma metáfora, é óbvio, vocês sabem o que é um cisco, né? Um cisco, quando entra um cisco no olho, meu Deus, um cisco, você já não enxerga. E os hipócritas, os fariseus do tempo de Jesus, é aqueles que estavam olhando o cisco no olho do outro, não se dando conta que havia uma trave dentro do seu próprio olho. Trave ou viga, vocês sabem, aquela madeira grande, enfim, é usada em construção para dar sustentação nas partes superiores, para dar sustentação à construção. Trave ou viga é a mesma coisa. Então, os fariseus tinham traves nos seus próprios olhos. Estavam apontando cisco nos olhos dos outros. Tanto é que os fariseus se incomodavam muito, porque os discípulos de Jesus, eles condenavam os discípulos de Jesus. Quem são esses que se alimentam sem mesmo lavar as mãos antes? Porque era costume, era da lei, que os judeus precisavam lavar as mãos antes da refeição, era um sinal de higiene, de purificação. Então, eles achavam que aqueles impuros, que aqueles grandes pecadores não eram dignos, porque afinal de contas, nem lavar as mãos antes das refeições eles lavavam. Mas e os fariseus, aqueles que lavavam as mãos antes das refeições, mas que desonravam seus pais, mas que estimulavam os demais a desonrar os seus pais? Eles tinham traves nos olhos, desonrando seus pais, e condenavam aqueles que não lavavam as mãos antes das refeições. Então, o problema não é o julgamento que nós devemos e podemos fazer, é essa crítica maldosa, essa crítica destrutiva, quando identifica um erro do outro, quando identifica um pecado do outro, quando identifica uma falha, quando percebe que alguém caiu. E isso parece uma especialidade dos religiosos, não só do tempo de Jesus, mas dos dias de hoje. Aquelas pessoas tão santas que ficam arrotando santidade e medindo a vida espiritual das pessoas, medindo a santidade das pessoas e se achando no direito de julgar e de condená-los.
E nós estamos vivendo nos dias de hoje, no tempo da política. Talvez, não sei se todos já ouviram falar dessa expressão, mas é muito usada no meio político, o monopólio da virtude. Grupos políticos que acham que detêm o monopólio da virtude. Ou você age de acordo com a cartilha deles, que não pode nada, ou você está errado. E o monopólio da virtude não é nosso. Nós não podemos nos apoderar do que não é nosso. Aliás, quando alguém se senta numa cadeira que não é sua, se você se sentar numa cadeira de juiz, logo mais você estará numa cadeira de réu. Porque você está executando um ofício que não é o seu. É muito comum no Brasil, não de juízes, né? Mas de médicos, exercício ilegal da medicina. Pessoas que se passam por médicos, prescrevem, às vezes até entram em hospitais, atendem. Não é raro nós vermos isso nos noticiários. Essa pessoa que se passa por médico, um dia vai dar contas, vai prestar contas quando for identificado. E aqueles que ocupam, que usurpam, que tomam o lugar de Deus, como se fosse seu, um dia estará diante do Supremo Juiz, sendo julgado. E o Supremo Juiz, Jesus, dirá: quem te fez juiz? Quem te colocou nesta cadeira? Quem te deu o direito de fazer o que é exclusivamente meu? Para julgar e condenar aqueles que erraram, aqueles que pecaram, aqueles que falharam. Deus perdoa quem perdoa. 2 pesos e 2 medidas. Quem usa de 2 pesos e de 2 medidas está buscando a própria condenação. Eram assim com os fariseus. Para eles, tudo. Para os outros, nada. Como é que então nós devemos agir quando nós identificamos o erro de alguém? Jesus em nenhum momento pediu para que nós nos fizéssemos de cegos. Finge que não está vendo nada. Não, Jesus não propôs que nós nos fizéssemos de cegos. E nem que nós fiquemos alisando o pecado dos outros, passando por cima, colocando a sujeira, para debaixo do tapete. Jesus não disse que nós deveríamos fazer isso. Como nós devemos fazer, então, quando nós nos deparamos com um erro? Nós devemos tratar com amor, com misericórdia. Quem aqui não erra? Levante a sua mão. Eu não peco, eu não erro nunca. Ninguém. Nós erramos. Quando nós erramos, quando você erra, você quer ser tratado com misericórdia? Ou você quer ser tratado com dureza? Quando alguém da sua família erra, quando alguém da sua família cai, você espera que as pessoas a tratem com misericórdia? Ou você espera que ela seja fuzilada pela sociedade? Porque é que nós não conseguimos olhar para os outros com a mesma misericórdia que nós esperamos para nós e com a mesma misericórdia que nós dependemos para viver. Porque nós só estamos aqui pela misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e é a causa de nós não sermos consumidos. Porque é que nós olhamos para o outro tão ferozmente, com uma disposição voraz, porque errou. Mas para nós, Senhor, pega leve.
que nós oramos no Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós devemos olhar para aqueles que erram, para os pecados dos outros, com amor, com compaixão. Essa crítica dura, essa crítica ferrenha, só derruba, só deixa a pessoa no chão. E nosso objetivo, a nossa função não é derrubar, não é espisotear em quem está caído. É estender a mão e ajudar a levantar. É estender o amor, é estender a misericórdia, é oferecer o perdão. Mais ainda, não basta saber do erro do outro e achar que o outro não merece perdão. Precisa, precisa propalar, precisa divulgar para todo mundo o erro do outro. Nossa, você viu? Meu Deus do céu, como é que pode? Está olhando o cisco no outro e não olhando a trave no seu. Afinal de contas, quem está pecando mais? Aquele que pecou ou o fofoqueiro? Que está fuxicando e propagando para todo mundo e tentando destruir a imagem das pessoas. Esta balança não é nossa. Não somos nós que dizemos, eu estou errando bem pouquinho. O outro não, o outro está errando muito. Vai para o inferno. Irmãos, se todos tivéssemos noção do que significa o inferno, do que é que significa o fogo eterno, nós, em pleno juízo, nenhum de nós desejaria isso para ninguém. O que aconteceria conosco se Deus olhasse com a mesma dureza que nós olhamos para os outros? Se o Senhor, se Jesus fosse tão severo com você, quanto você tem sido com o outro, o que aconteceria? É uma análise. E eu não estou fazendo aqui julgamento de ninguém. É uma análise que eu devo fazer comigo e você deve fazer com você. O que aconteceria se você recebesse de Deus o que você tem dado para os outros? Essa falta de misericórdia, esse julgamento voraz, feroz, que aniquila, que destrói as pessoas, que destrói a reputação. E com as redes sociais, meu Deus, é um tribunal onde as pessoas se sentem no direito de julgar sumariamente e condenar as pessoas a respeito de fatos que elas nem sabem, mas de que elas ouviram falar. Está todo mundo falando, Então, aí o que acontece? Aí a pessoa que está sendo acusada não se defende, porque o meio próprio para a defesa é o judiciário, não são redes sociais. Aí como a pessoa não vai às redes sociais, está vendo? Não falou nada, não está se defendendo, porque tem culpa no cartório. Por que nós estamos sendo tão duros? Por que nós estamos endurecendo tanto o nosso coração e nos colocando em condenação? Porque nós estamos tomando o lugar de Deus, julgando as pessoas. Lembra da mulher adúltera? Os fariseus, esses religiosos, encontraram uma mulher em flagrante adultério. E eles levaram até Jesus e disseram, olha, se você é aí o Messias, o que você vai fazer? Essa mulher aqui foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. Ela deve morrer apedrejada. O que é que o Senhor diz então, Jesus? E Jesus estava bem calminho. Tchuc, 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 tchuc. Escrevendo lá na areia com os dedinhos.
E eles estavam querendo sangue, eles estavam querendo pedras, eles estavam querendo que aquela mulher fosse apedrejada publicamente. E Jesus, com toda calma, manso e humilde, Jesus disse o seguinte: aquele que não tiver pecado, entre vocês todos, quem não tiver pecado algum, seja o primeiro a tirar a pedra. Vamos apedrejá-la. Comece apedrejando aquele que não tiver nenhum pecado. Quem atirou pedras? Ninguém. Porque Jesus propôs uma análise de consciência. Espera. Eles falaram, espera aí, pensando bem, eu tenho. Soltou uma pedra. Pensando bem, eu também tenho. Soltou outra pedra. Se fosse nos dias de hoje, diria o seguinte, Jesus, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Sem cantar, tá? Quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Todos nós temos teto de vidro. Todos nós erramos. Todos nós falhamos, todos nós caímos, todos nós pecamos contra a santidade de Deus. Jesus foi julgado. Antes de Jesus, eu quero finalizar. Lembra do profeta Jonas? Profeta Jonas, gente, profeta, irmãos, profeta, um homem de Deus, um profeta do Senhor. Ele foi chamado por Deus para que fosse pregar o arrependimento em Nínive, os ninivitas. E ele falou, eu não vou, não, esses ninivitas, eu quero que o Senhor extermine com eles, eles não merecem. Será que Jonas era xenófobo? Era xenofobia? Eu não sei. Mas ele se achava superior. Homem de Deus, profeta do Senhor, não era qualquer um. Religioso, não. Os ninivitas, não. Vão morrer. Pegou o rumo totalmente contrário do que ele deveria ter, resumindo, o barco, Deus mandou uma tempestade, ele foi jogado, né? Mas os marinheiros, o que é isso? O que é isso? Pulou, caiu. Ele quis a misericórdia para ele. Por quê? Um peixe grande o engoliu. E ele ficou lá no peixe grande 3 dias e 3 noites, até que o peixe grande, que a Bíblia não diz que é uma baleia, né? Mas para crianças a gente sempre ensina que é uma baleia. O vomitou. Ai, Senhor, muito obrigada pela sua misericórdia sobre mim. Obrigada, obrigada, obrigada. Jonas, vai lá pregar o arrependimento para os ninivitas. Não, eles não merecem. Eles não merecem a misericórdia. Eu mereço. Por que o espírito de Jonas tem prevalecido na vida de muitas pessoas e não o Espírito Santo? O espírito de Jonas é aquele que quer misericórdia para si, juízo para os outros. Não é o espírito de Jonas que deve prevalecer na minha vida nem na sua. É o Espírito Santo. Esse é que deve prevalecer, está ativo, forte. E quando você vê que o outro é tão pecador, tão pecador, tão pecador, você o ama tanto, porque o Espírito Santo toma conta da sua vida, do seu coração, e você vai e estende a mão e corrige a pessoa com amor. Olha, meu querido, você errou, deixa eu te ajudar. Não vamos contar para ninguém o que aconteceu e eu vou te ajudar. E é certo que nem todos estão aptos, nem todos estão preparados para fazer isso. E nós sabemos disso. Ore a Deus. Busque graça. Busque discernimento. Busque sabedoria de Deus. E Ele dá. Conforme você vai pedindo, aliás, conforme você vai usando, você vai gastando, Ele vai repondo. E Ele vai dando. Não adianta você pedir sabedoria para Deus e você não usar. Que ela fica lá no seu estoque. E aí, às vezes você não está nem usando, não precisa mandar mais. Que o espírito de Jonas não tome conta do seu coração.
Olhe as pessoas com amor. Corrija com amor. Porque se quando alguém encontra o outro em erro, encontra o outro em falta, vai se responsabilizar diante de Deus por ter deixado essa pessoa no chão, ou até por ter chutado. Vamos pisar aqui, ó. Pisa, pisa, pisa. Tá caído mesmo. Essa é a função da igreja. Essa é a função do corpo de Cristo. Não é? Agora nós vamos falar sobre um julgamento muito conhecido, um julgamento, na verdade, que mudou a história da humanidade. De um homem, que a humanidade está dividida entre antes dele e depois dele. Antes de Cristo, depois de Cristo. Julgamento de Jesus. Qual julgamento Jesus foi julgado corretamente? Nenhum. Bom, Jesus foi julgado por um tribunal eclesiástico, exatamente pelo Sinédrio. Os fariseus. Os fariseus julgaram Jesus sem ter direito, porque eles não tinham competência para julgar Jesus. Eles nem poderiam julgar Jesus a respeito do que eles acusavam Jesus. Jesus passou por um tribunal eclesiástico, Sinédrio, julgou errado. Jesus passou por um tribunal também civil, conduzido pelo governador Pôncio Pilatos, enviado de Roma. E esse tribunal prevaricou. Lavou as mãos. Isso daí não é comigo. E mandou para um outro tribunal, Tribunal Popular. E o Tribunal Popular, a multidão incitada pelos fariseus, porque a Bíblia diz que os fariseus, os escribas dos fariseus, desceram, e aqueles que eram tão santos, ficaram no meio do povão, incitando a multidão, incitando o povo a escolher Barrabás. Escolha para ser salvo, para ser solto Barrabás. Aquele sim, um amotinador, aquele sim, um criminoso, aquele é sim, um rebelde contra Roma. E eles foram lá incitados. E aí, como se fosse nos dias de hoje, nas redes sociais, a multidão falou, mas se eles estão falando que é isso, é porque é mesmo. Como nós fazemos nos dias de hoje. E olha lá Jesus, nem se defendendo, ele está se defendendo. É porque é. Ele é o amotinador. Ele é aquele que está tramando uma rebelião contra César, contra Roma. E aí, incitados pelos religiosos, incitados pelos fariseus, julgaram tudo errado. Jesus não era aquele rebelde, não era aquele que estava tramando uma rebelião contra Roma. Mas, porque incitados pelos fariseus, eles julgaram errado. E aí Jesus foi levado à via dolorosa, ao martírio, ao escárnio, a sofrimento, crucificação. E na cruz, estendido na cruz, ainda aqui na terra, Jesus assume a posição de advogado. E Jesus clama ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus pediu ao Pai para que o Pai os perdoasse, para que o Pai usasse de misericórdia, porque não sabiam o que estavam fazendo. Jesus morreu,
ao terceiro dia ressuscitou. E nós temos um advogado hoje, perante o Pai, à destra, à direita do Pai. Nós temos um advogado que está advogando a nossa causa. Esse advogado que nós temos lá, assistência jurídica gratuita, não cobra nada. Esse advogado que nós temos perante o Pai nunca perdeu e nunca vai perder uma causa. E ele tem advogado a minha causa e a sua causa perante o Pai. Graças a Deus. E ele está lá. Mas a Bíblia diz que ele vai voltar. Ninguém sabe nem o dia, nem a hora. Mas ele vai voltar. Mas ele não volta mais na condição de advogado. Nós temos a oportunidade agora. Hoje. No dia que se chama hoje. Jesus vai voltar na condição de juiz. Supremo e absoluto. E vai julgar a mim e a cada um. Ah, mas quem são as testemunhas? Suas palavras. Minhas palavras. Suas atitudes. Minhas atitudes. Essas são as testemunhas que vão dizer a favor ou contra a minha vida e a sua vida. E ele vai julgar com justiça. Com ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele vai julgar com justiça. Ah, e não se engane. Deus é amor, imagina. No final, todo mundo vai ser salvo. Deus é amor, mas é justiça. E injustiça seria se todo mundo fosse tratado igual. Todo mundo fazendo certo, fazendo errado, seria salvo. Aceitando ou não aceitando, seria salvo. Isso sim seria injustiça. Porque o Pai enviou o seu Filho, por mim, por você, para morrer. Para que o único trabalho que você tenha é: Senhor, eu reconheço o seu sacrifício por mim na cruz do Calvário. O único trabalho que você tem é esse. É fé e graça. Não precisa de mais nada. É de graça. Só aceitar Jesus e vive uma vida toda errada? Não. Com quem você quer se parecer? Você quer se parecer com Jonas? No episódio de Nínive. Você quer se parecer com o juiz Eli? Lembra do juiz Eli? Tinha Ana, não conseguia ter filhos. Todos os anos ela ia, seu marido Eucana ia e fazia sacrifícios de aquela mulher estéril. Aí um dia ela estava lá no templo, ai Senhor, e chorando, Senhor, Senhor, toda amargurada, clamando ao Senhor fervorosamente para que o Senhor abençoasse com um filho. E o juiz Eli olhou e falou: meu Deus, essa daí chapou, tá bêbada. E ele falou para ela: tá bebendo muito vinho, tá bêbada. Nem tudo que parece é. Ela: não, eu estou bêbada, eu estou clamando a Deus, porque eu quero ser mãe. Ou você quer se parecer com Jesus? Quando disse para a adúltera: ninguém te jogou nenhuma pedra. Vá e não peques mais. Vá embora, mas não peques mais. Vamos nos parecer com Jesus. Vai e não peques mais. Jesus não falou: espera aí, vamos contar para o resto da cidade que não estava aqui, porque todo mundo tem que saber, afinal, se você errou, é bom que todo mundo saiba. Jesus não falou: vai lá e conta para o seu marido que você errou e vamos ver a reação dele. Jesus disse o seguinte: queridinha, vai, não cai em adultério mais. Chega de pecado, chega de adultério. É assim que nós devemos agir. Caiu, querido, errou. Você se arrependeu? É só diante de Deus confessar
pecado, nós não confessamos pecado para ninguém aqui na terra. Nós confessamos os nossos pecados para Deus. Às vezes é bom, faz bem você procurar um pastor, alguém que tenha aptidão, alguém que esteja preparado a te ouvir e você desabafar. Mas confessar pecados, você não precisa de ninguém. Aqueles que me ouvem pela rádio, pelas mídias sociais, você não precisa confessar, você não precisa pagar penitência, porque a penitência Jesus já pagou tudinho na cruz do Calvário, por mim e por você. Para encerrarmos, nós vamos fazer a leitura da carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 14, Romanos 14, versículos de 10 a 12, nos painéis, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Você sabe que Romanos é meio o evangelho ali, né, de Paulo. Vocês, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Cada um vai prestar contas diante de Deus. Então, eu estou fazendo isso porque eu estou muito preocupada, eu estou contando para todo mundo o que a pessoa fez por preocupação. Você não vai responder pelo erro dele, você vai responder pelo seu, que provavelmente está colocando uma trave nos seus próprios olhos e está querendo tirar o cisco do olho do outro. Nós recebemos hoje uma palavra de Deus, uma advertência do Senhor para nossas vidas. E quando nós recebemos uma palavra, aquele que fala espera uma reação. Quem é pai, quem é mãe? Quando você corrige o seu filho, quando você ensina o seu filho, o que você espera que o seu filho faça? Aprenda. E não faça mais o que fez. Não é, Wagner? Jujubinha, Daninho. Falou, é para aprender. É para não fazer mais. O nosso Pai está falando conosco nesta manhã. E dessa advertência, da palavra de Deus, ele sempre espera uma reação. Eu sou apenas um instrumento dele. Não sou eu. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Eu não vim aqui transmitir nada de mim, eu não vim aqui transmitir a minha palavra. Eu vim aqui transmitir a palavra do Senhor para as nossas vidas. Ele espera de nós uma reação. O que nós vamos fazer aqui agora, dentro de pouquíssimos minutos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. É a hora de nós fazermos uma análise pessoal e individual e buscarmos se tem cisco ou se tem trave, não no do vizinho, no seu. Eu vou olhar para o meu, essa metáfora, cisco ou trave, como eu disse, mas na verdade nós buscamos dentro do nosso coração. Olhe para dentro de si e peça perdão dos seus pecados. E se um dos seus pecados é esse julgamento a respeito da vida das pessoas, peça perdão a Deus e não volte mais. Assim como Jesus fez com a adúltera, vai embora, mulher, mas não peques. E nós vamos sair daqui nesta manhã livres de todo o pecado, de toda condenação, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para todos aqueles que estão em Cristo. Não há condenação
para quem está em Cristo. Se você está em Cristo, se você está imitando o comportamento de Cristo, se você está seguindo, se você está caminhando com Cristo, para você nenhuma condenação há. Graças a Deus. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus e agradecer a Ele. Antes de passar para a nossa pastora, só quero fazer uma advertência final. Como eu disse e repito, Jesus falava com os religiosos, os hipócritas, que desfilavam maldade, posando de bondade. Não desfile maldade com uma capa de bondade. Porque quem sonda o seu coração, o meu coração, é o mesmo que vai nos julgar. Graças a Deus. Agora eu quero convidar a nossa pastora, nós partiremos para a celebração da ceia do Senhor. Feche os seus olhos, o coral pode se posicionar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade. Agradecemos porque o Senhor é misericordioso, agradecemos porque o Senhor é bondoso, agradecemos porque nós cremos e nós podemos confiar na sua palavra, porque o Senhor é fiel. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que o Senhor guie os nossos passos, ó Pai, que o Senhor limpe os nossos pensamentos, as nossas intenções, ó Pai, sejam guiadas de acordo com a vontade do Teu Santo e Doce Espírito Santo. E que possamos, ó Pai, cada dia mais nos parecermos com Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.